Como é que uma religião nascida na Europa conseguiu atravessar o oceano e basicamente moldar um continente inteiro? Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante e, claro, bem complexa da Igreja Católica aqui no Brasil. A pergunta é essa, né? A gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender o papel da igreja na colonização, o impacto gigantesco que ela teve na vida das pessoas e o legado que a gente vê até hoje. É uma história de fé, de poder e, acima de tudo, de uma profunda transformação cultural. Bom, para a gente entender como a igreja se tornou essa força toda no Novo Mundo, primeiro a gente precisa voltar lá atrás, na Europa de uns 500 anos atrás. Foi lá que a semente dessa história foi plantada. Olha só essa linha do tempo. O século XVI foi um período de uma agitação imensa para a igreja. De um lado, a reforma protestante chega e desafia a autoridade de Roma. A resposta? A Contra-Reforma. Isso gerou um novo senso de propósito, sabe? Um desejo quase que ardente de expandir sua influência pelo mundo. Era de fato uma igreja em pé de guerra, pronta para conquistar novos fiéis. E essa expansão toda só foi possível por causa de um acordo muito particular, o padroado. Basicamente, era um sistema em que a coroa portuguesa patrocinava e, em troca, controlava a igreja nas colônias. Ou seja, era o rei quem nomeava bispos, controlava as finanças, a cruz e a coroa andavam literalmente de mãos dadas. Com esse apoio crucial da coroa, a Igreja Católica começou a mandar para cá os seus verdadeiros exércitos espirituais, os missionários. A semeadura da fé no Novo Mundo estava prestes a começar. Essa citação aqui, de um dos primeiros jesuítas, mostra bem o espírito da coisa. A motivação religiosa era intensa. Existia uma crença genuína, fervorosa, de que eles estavam numa missão divina para converter os povos indígenas e assim salvar suas almas. Só que o trabalho dos missionários ia muito além da religião. Eles não estavam aqui só para salvar almas. Eles também eram agentes do Estado colonial. A missão deles foi fundamental para pacificar os povos indígenas, o que, claro, facilitava a ocupação das terras e a exploração da mão de obra. Eram, ao mesmo tempo, pastores e pacificadores. Tá, mas como a igreja conseguiu se estabelecer de uma forma tão sólida por aqui? Não foi por acaso, não. Foi um processo muito metódico, muito bem pensado. Vamos dar uma olhada. Era um passo a passo bem sistemático. Cada etapa, desde criar os aldeamentos até pedir a criação de dioceses para Roma, foi uma peça na construção desse poder e influência. Eles foram, aos poucos, tecendo a estrutura da igreja na própria malha da nova sociedade colonial. E esse momento aqui, em 1551, foi um verdadeiro divisor de águas. A criação da primeira diocese do Brasil, lá em Salvador, foi o sinal claro de que a igreja deixava de ser só um projeto missionário para se tornar uma instituição permanente, poderosa, com raízes fincadas de vez no solo brasileiro. Mas, se a gente olhar para esse gráfico, dá para ver que o crescimento foi lento, e isso mostra os desafios gigantescos que a igreja enfrentava. Um território imenso, a resistência dos povos nativos, a falta de recursos. Estabelecer uma instituição num continente inteiro era, sem dúvida, uma tarefa monumental. Só que a Igreja Católica não só impôs a sua vontade, ela também foi transformada pelas culturas e crenças que encontrou aqui. E isso levou a um processo fascinante de mistura, o sincretismo religioso, que a gente vai explorar agora. E o ponto crucial é o seguinte: a doutrina oficial vinha de Roma, mas a fé vivida no dia a dia era algo completamente novo. Por exemplo, aqui no Brasil, é super comum a identificação de São Jorge com Ogum, o orixá da guerra, ou da Virgem Maria com Iemanjá, a rainha do mar. Essa comparação deixa a diferença bem clara, né? De um lado, o catolicismo oficial, ortodoxo, que vinha da igreja. Do outro, o catolicismo popular, do povo, que era muito mais sincrético. Enquanto a igreja oficial focava no dogma e no ritual, as pessoas estavam mais interessadas no lado prático da religião, cura, proteção, senso de comunidade. E essa tabela é incrível porque mostra na prática como os africanos escravizados conseguiram preservar suas próprias crenças, misturando-as com o catolicismo. Esse processo de sincretismo foi o que permitiu que eles mantivessem sua identidade cultural e resistissem à opressão da escravidão. Era, no fim das contas, uma forma de sobrevivência espiritual. Certo? E depois de séculos de história, o que ficou? Qual é o legado da Igreja Católica no Novo Mundo? Vamos ver agora o resultado dessa colheita, o impacto duradouro que ela deixou por aqui. Pensem nesse número, mais de 123 milhões. O fato de o Brasil ser hoje o maior país católico do mundo é um testemunho direto do sucesso de todo aquele esforço missionário. A instituição conseguiu converter milhões de pessoas e teve um papel central na formação cultural e social do país. E como esses pontos mostram,
o impacto foi muito além da religião. A Igreja Católica moldou a cultura, a sociedade e a política do Brasil de uma forma profunda. Está em tudo, nos feriados, no nosso jeito de pensar a família, a moralidade, a justiça. A influência dela está por toda parte, no nosso DNA cultural. A Igreja Católica chegou aqui como uma religião estrangeira, imposta. Mas, com o passar dos séculos, ela se tornou parte da nossa cultura, da nossa identidade. Então fica a pergunta no ar. Essa Igreja Católica no Brasil ainda é uma igreja europeia, de Roma, ou ela se transformou em algo completamente novo, único, algo nosso?